Antes de tudo, torcedor alvinegro, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. O que você vai ouvir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Botafogo. Estamos diante de uma virada nos bastidores que não foi comentada oficialmente, mas que acaba de vir à tona de forma explosiva. Então, se você é apaixonado pelo Glorioso e não quer perder nenhuma novidade quente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Só assim você vai receber tudo em primeira mão. Por quê? Olha, o que foi anunciado recentemente deixou os torcedores completamente loucos. E eu vou explicar o motivo. Mas calma. Antes de revelar esse ponto principal, precisamos entender como o Botafogo chegou a este momento decisivo. Você lembra da última vez em que o torcedor sentiu que estava vivendo um sonho europeu, mesmo estando em solo brasileiro? Sim, estou falando da campanha quase perfeita do Glorioso antes da parada para a Copa América. Quando o time encarou adversários internacionais, brilhou em amistosos de alto nível e parecia pronto para conquistar o Brasil e o mundo. Só que agora, a realidade voltou com força. A parada acabou. E o Botafogo tem um novo desafio pela frente. Um desafio que vai muito além dos 3 pontos. É um jogo que pode ser um divisor de águas para o resto da temporada. E é justamente aí que entra a principal bomba desta edição. Porque o jogo contra o Vasco, marcado para acontecer em Brasília, vai muito além de um simples clássico regional. Ele marcará a tão aguardada, comentada e misteriosa estreia de David Ancelotti no comando técnico do Glorioso. E se você acha que isso é tudo, está muito enganado. Nos bastidores, o clima é de tensão e desconfiança. Por mais que o nome Ancelotti pese no mundo do futebol, alguns setores da diretoria e até membros da comissão técnica anterior deixaram escapar que as coisas não estão tão simples como parecem. Há um incômodo que cresceu nos últimos dias, justamente por conta de uma decisão que foi tomada e anunciada de forma discreta, mas que já causou burburinho entre os jogadores. Mas calma, eu já vou te contar o que é. Antes, a gente precisa falar sobre a preparação final do time. O Botafogo realizou seus últimos ajustes antes do duelo contra o Vasco. E sabe qual foi a maior surpresa? O comportamento do elenco. A intensidade dos treinos surpreendeu até os mais experientes. Fontes internas revelaram que a chegada de David mexeu com o emocional dos atletas. Alguns viram isso como uma nova chance de brilhar. Outros, porém, sentiram que suas posições estão ameaçadas. E aqui começa a polêmica. Porque, segundo informações apuradas por jornalistas próximos do clube, Ancelotti já chegou fazendo mudanças drásticas na equipe titular. Isso mesmo. Jogadores que vinham sendo fundamentais no esquema anterior foram colocados no banco nos treinos táticos desta semana. Inclusive, um dos medalhões mais queridos pela torcida não deve sequer começar jogando contra o Vasco. E é aqui que a coisa começa a esquentar de verdade. Alguns jogadores ficaram irritados com a nova postura. David, apesar do sobrenome famoso, demonstrou que tem personalidade forte. Já deixou claro que não aceita interferência, nem de dirigentes, nem de lideranças do elenco. A decisão é dele. Ponto final. E essa atitude, embora profissional, causou desconforto. Agora, segura essa. Foi anunciado internamente que Ancelotti vai usar o jogo contra o Vasco como um teste final para decidir quem fica e quem sai ainda nesta janela de transferências. Isso mesmo que você ouviu. Jogadores estão sendo observados minuciosamente e podem ser negociados imediatamente após a partida, dependendo do desempenho. Isso explica a tensão no vestiário e o silêncio da diretoria nos últimos dias. E não para por aí. Informações de bastidores indicam que Ancelotti pediu à SAF do Botafogo a contratação imediata de 2 nomes que trabalharam com ele na Europa. Sim, nomes que nem mesmo a torcida esperava ver em General Severiano. Um deles é um meio-campista com passagem recente por clubes da Premier League. O outro, um zagueiro experiente que atuou em grandes ligas e hoje está livre no mercado. Ambos já estariam com pré-contrato em análise. E por que isso é tão importante? Porque isso mostra que o projeto do Botafogo mudou de patamar. A chegada de David não foi apenas uma jogada de marketing ou uma aposta arriscada. Foi um movimento estratégico para transformar o clube em um verdadeiro centro de excelência no futebol brasileiro. Mas, para isso, ele precisa ter total autonomia. E é isso que está sendo colocado à prova agora. Só que tem mais. Durante a semana, um jornalista italiano revelou, em uma entrevista bombástica a uma rádio de Milão, que Carlo Ancelotti acompanha diretamente os passos do filho no Brasil. Segundo ele,
O técnico do Real Madrid teria elogiado a escolha de David e até cogitou visitar o Brasil caso o Botafogo chegue à final da Sul-Americana. Isso mexeu com a diretoria. Um evento desse porte daria visibilidade internacional ao Glorioso. E os patrocinadores já começaram a se movimentar nos bastidores, pressionando a diretoria por uma temporada de impacto. E é por isso que o jogo contra o Vasco se transformou em algo muito maior do que apenas uma disputa por 3 pontos. Ele representa o início de uma nova era. Uma era que pode, literalmente, mudar o Botafogo para sempre. Só que há um detalhe que ninguém está comentando oficialmente, mas que foi ventilado em grupos internos de conselheiros do clube. Existe um plano secreto sendo debatido para que David Ancelotti assuma, em 2026, a seleção brasileira sub-23. Isso mesmo. O Botafogo seria, nesse caso, um trampolim para uma futura carreira na CBF. E essa possibilidade já chegou aos ouvidos do staff do treinador, o que explica algumas de suas decisões recentes. Então, torcedor, fica claro que o que vai acontecer em Brasília não será apenas um jogo. Será o primeiro capítulo de uma história que ainda vai dar muito o que falar. E se você ficou até aqui, agora eu te faço um pedido especial. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa nos comentários a sua opinião sobre essa estreia de David Ancelotti. Você acredita que ele é o nome certo para revolucionar o Glorioso? Você acha que a diretoria está no caminho certo? Ou será que estamos vivendo mais uma ilusão? Sua opinião é fundamental. E fica ligado, porque nas próximas horas, novas informações quentes devem surgir. O Botafogo está se transformando diante dos nossos olhos. E você vai acompanhar tudo aqui. Até o próximo vídeo.